Pronto, para a componente da RCM, nós basicamente, eu só tinha aqui três pontos. Estás bom. Diz-me só uma coisa. Isto está a gravar. Isto dá para ir parando e voltar a gravar? Ok, acho que já está em mute. Pronto, eu Tirei fiquei na dúvida se é nosso ou não, mas tudo bem. Pronto, é só aqui três coisas muito simples do meu lado. Os objetivos que nós pretendemos com o ESIS, a apresentação da equipa para aquilo que é o RCM, para vocês ficarem a conhecer, e depois vamos então à sessão 10 que foi o calendário que a Nélia acabou de mencionar com as 4 sessões que estão previstas para esta semana, em que cada um deles vamos cobrir um tema em concreto, sendo que só ficaria pendente ou não os honorários se não conseguirmos cobrir na sexta-feira, ou seja, a parte dos Clinical Fees, para perceber um bocadinho a realidade do dia 2 na JMS. As sessões do ESIS para o pilar do RCM, na verdade, tem, eu diria, 3 ou 4 grandes objetivos. Claro que o primeiro é mesmo conhecer a realidade dos agentes de Mel Saúde, em termos dos processos, livros de trabalho, a organização, quais são as atuais ferramentas de trabalho, mas também começar a perceber quais são os problemas e as limitações atuais e os principais desafios, porque senão não teríamos todo este processo, este projeto de transformação digital, transformação de negócio e transformação clínica na componente clínica, ok? E por fim, claro que também começámos a perceber os objetivos macros futuros em termos processuais que se pretende com este programa, ok? E acho que é logo do início que temos que ter essa visão para conseguirmos construir pelo menos os próximos passos alinhados com essa mesma visão, ok? E tudo o que vocês nos partilharem nessa sessão vai ser realmente útil para nós entendermos melhor a vossa realidade e melhor os vossos pedidos, ok? E por isso é que o estamos a fazer. Em termos da equipa Everest, nós vamos ter 2 pessoas dedicadas a esse stream, não quer dizer que depois outras não possam. Aqui está a Ransport, mas é Revenue Cycle. Isto é os copy-paste às vezes dá nisso, peço desculpa. É o Arthur Rodrigues, que hoje não vai estar presente, ainda estamos aqui em Manela, acho que já também referiu que estávamos aqui só a ultimar uns detalhes mais de gestão interna. E o Mariano Pódio, que tem experiência no ECOS, na implementação de Revenue Cycle, nomeadamente na Argentina, que pelo menos nos pode logo dar toda a informação daquilo que existe ao dia de hoje no ECOS e o que é que já permite, e vai ser essencial para também depois percebermos o que é que são gaps e fazermos essa ponte com o produto. Algumas das sessões, não sei, não todas, vamos ter a equipa da gestão da mudança a participar nestas sessões para mais ou menos perceberem qual é a realidade atual e alguns dos desafios para porque é importante para o stream da gestão da mudança perceber entre o atual e o futuro e qual é a grande diferença para nos ajudar todo o programa naquilo que vai ser componente de gestão da mudança, ok? E é mais ou menos estes pequenos slides que eu tinha só para dar assim um pequeno contexto. E dando assim, eu passaria mais ou menos a palavra. Nós tínhamos pelo menos feito um conjunto eu diria, de temas que nós queríamos mais ou menos para hoje, um bocadinho também com o vosso feedback, que é fazer digamos, explorar as várias capacidades que vocês têm hoje em dia de configurar as regras de negócio com um conjunto digamos, de tópicos, e depois mais ou menos nós também vamos fazer algumas perguntas para percebermos melhor o alcance, e também vocês, agradeço comentários de alguns desafios que hoje em dia já a partida se sentem para percebermos melhor isso, está bem? Sim, eu ia sugerir aqui, só por forma a não estar sempre eu a falar, porque senão vocês vão se fartar de mim, ia pedir aqui um enquadramento à Marina e à Sara, que são no fundo os nossos pivôs para a área comercial, só sobre aquilo que é hoje o contexto negocial e no fundo o que é que é tema de discussão normalmente quando falamos com as seguradoras, e depois ia pedir à Ana Clemente e à Carolina Cardina que fizessem aqui um roteiro por aquilo que são as configurações de negócio que à data estão com a direção de operações, e que no fundo vão ter que ser encapsuladas nas regras de negócio para o futuro, para começarmos aqui, entre aspas, a elencar as problemáticas ou aquilo que são temas a interessar para o futuro. Se necessário,
depois nós podemos eventualmente apresentar-vos um ou outro ecrã atual para vocês terem contexto daquilo que é a descrição que vos irá ser feita, se for necessário, depois nós providenciamos isso. Portanto, eu ia pedir só o João Garção está connosco, ele é no fundo o representante da direção de cliente e estará também aqui muito naquilo que são as componentes de necessidades até de configuração de negócio, mais numa perspectiva dos temas de ambulatório, mas obviamente que todos poderão dar as suas notas e o João também já teve outras experiências anteriores, portanto todos poderão dar as notas daquilo que são as dificuldades que temos à data. Sara ou Marina, não sei qual de vocês é que quer dar uma introdução? Então, se calhar começo eu. Bem, obrigada. Bom, em relação aqui à negociação, eu acho que temos aqui três grandes grupos de entidades, que as internacionais, os subsistemas e as seguradoras. As internacionais são as mais fáceis, entre aspas, e mais numa de assistência e não colocam grandes temas. Temos os subsistemas públicos e privados, em que os públicos claramente são os mais difíceis porque implementam as suas regras e no fundo querem que nós vamos atrás. Os subsistemas privados olham muito para a parte do cliente, porque tudo o que estão a comparticipar depois é imputado ao cliente, mas digamos assim, uma componente social. Depois temos as seguradoras, que é um misto. As seguradoras, pronto, essencialmente visam controlar aqui o custo que têm com o cliente, não é? De forma a não aumentar o prémio deles. Tentam não só baixar o preço connosco, como também restringir os atos e quantidades que faturamos. Portanto, essas restrições, por vezes, implicam regras de faturação, outras vezes, não só pelas regras, ou pelos pacotes, empacotar a atividade, ou então, quando não conseguem, muitas vezes também vão pela parte clínica, argumentando que clinicamente não se justifica. Regra geral, por mais que se tente colocar aqui outras nuances na negociação com as seguradoras, acaba por sempre ir parar ao preço. Ultimamente temos feito aqui um reverso, não só na tentativa de aumentar o preço, mas também justificando pela qualidade e pela minimização dos processos burocráticos que temos. Todas as interações, tudo o que envolve mais processo administrativo, causa mais custos, exatamente, que não é tão visível na fatura do cliente, mas temos todos do nosso lado. É isto. Ou seja, muito bem, então deixa-me lá só ver os temas a seguir, se eu quero aqui. Em termos de sistema, e quando nós falamos de seguradoras, bom, nós falamos aqui, mencionou três grandes, pronto, são as internacionais, que eu imagino que sejam basicamente seguradoras, mas num contexto internacional, imagino eu, correto? Exato. Ou seja, é a mesma coisa quando nós vamos fora e o nosso seguro como participa, uma coisa se calhar com regras mais gerais, mais fáceis de delimitar. Temos os subsistemas onde provavelmente se inclui a ADSE, não sei se convencionados com o Estado ou com os subsistemas que o Estado tem, imagino eu. Subsistemas públicos, sim, ADSE e similares. E pronto, e as seguradoras. Em termos de configuração, eu vou falar mais ou menos regras, porque eu imagino que depois cada uma destes três tem um conjunto, eu vou dizer, de áreas que são necessárias de definir. Em termos do sistema, normalmente, o que é que por regra, pelo menos, qual é atribuído mesmo à seguradora, quais são, digamos assim, os pilares principais que definem ou configuram? Sem ir ao detalhe. Se calhar pedia a Ana comente para fazer aqui o suporte. Ana? Desculpem, não estava a conseguir ativar o micro. Conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Querem que eu comece pelo início das rúbricas ou que vá direto à questão?
Podes se calhar contar um bocadinho da história e depois Sim. enquadras a Sim, questão. mais alto nível, sim, e depois sim. Ok, Correto. então nós criamos as rúbricas contratadas. Estas rúbricas são criadas dentro de um grupo de rúbrica e de um tipo para depois serem parametrizadas a nível de centros de custo e da organização de centros de custo. Depois da rúbrica estar criada, nós parametrizamos o pressário à seguradora e aqui entram vários tipos de parametrização dependendo daquilo que é contratado. Só uma nota, só para enquadramento da Évris, como os termos do ECOS são completamente distintos dos verdade. nossos, se calhar é sempre bom ir dando exemplos do que é uma rúbrica, só para contexto, porque efetivamente os nomes são Sim, completamente mas eu distintos. também tenho aqui a minha cábula dos conceitos da... Sim, mas Ok. podemos falar na GIR normal já antes de ir já ao Ecos, e imagino que as rúbricas, imagino que é um bocado os É a catálogos, basicamente é o catálogo de serviços e produtos vosso, mas que se traduz uma rúbrica para uma seguradora ou um subsistema, certo? Sim, a Ana É uma tem- prestação, ok. Certo. Estava a dizer, ao nível do pressário e consoante aquilo que é contratado com a entidade, nós temos vários tipos de parametrização associada. Para uma rúbrica da José de Mel, eu posso apenas indicar o pressário à entidade, posso indicar o pressário à entidade e ao doente, ou só ao doente. Posso indicar um código, fazer a associação de um código JMS a um código reconhecido pela entidade e uma descrição reconhecida pela entidade, Ok. não sendo obrigatório. Portanto, se eu não converter em nada a pedido da entidade, eu mando aquilo que é os O códigos interno. e definições, exatamente. Ou seja, basicamente, recapitulando assim, a ver se até agora eu entendi bem. Ou seja, eu tenho uma seguradora. Eu vou perguntar depois, por causa, é assim, as rúbricas, imagino que vocês têm um catálogo de serviços e produtos interno, ok? Que depois, ainda não percebi bem qual é a ligação aos centros de custos, imagino, mas não é propriamente por causa da seguradora, e depois esse catálogo, esse conjunto de rúbricas todas, que são todas as prestações possíveis, imaginários, de serviços e produtos que vocês disponibilizam aos clientes, vão associá-las ou não, eu vou dizer ou não, porque pode haver regras a uma seguradora, vou-lhe chamar assim, embora eu imagino que tenha mais coisas pelo meio, e aí é que começam a definir se tem ou não uma codificação própria, que tipo de preço, se é dividido, se é individual, esse tipo de coisas, correto? Estou a Certo, imaginar bem? sim. Agora, só fiquei na dúvida se os centros de custos é mais para a gestão vossa do quem produz o quê e porque vocês querem fazer o vosso controle de custo pelos centros de custos e por isso precisam também saber a produção de cada um centro de custos para fazer basicamente a rentabilidade ou outro tipo de coisas, ou os centros de custos têm alguma relevância para as seguradoras ou é mais gestão Não, interna como é qualquer gestão empresa tem? interna, é Ok. gestão interna e permite-nos mais à frente fazer outro tipo de Então, parametrizações. sobre os centros de custo. E Oh, agora vou Preston, fazer. deixa-me interromper um bocadinho, só para dar a visão dos centros de custos que eu conheço. Ok. A questão, a Ana que estava a responder bem, a questão está a fazer sessão de feedback. A questão dos centros de custos é para controle puramente interno. Nós temos uma árvore de centros de custos de uma maneira simplificada que tem 2 níveis, que é por área assistencial e por especialidade. Ou seja, cada centro de custos tem consulta de cardiologia ou cirurgia de ortopedia, por aí adiante. Imagino que existe o problema, já não estou na parte do planeamento há algum tempo, que muitas vezes várias rúbricas podem dar acesso a mais do que um centro de custo. Sim, correto. Ou seja, o que estamos a dizer é Certo. que vários centros de custos podem produzir a mesma prestação. Certo? Sim, porque isso é Sim, sim. combinado com Ou uma seja, o série mesmo de acto pode ir outras... para diferentes centros de custo. Porque a questão é que o centro de custo, aliás, a alocação ao centro de custo é uma combinação de várias variáveis. Uma delas é a rúbrica, mas ela não é exclusiva, portanto, eu posso Não. ter a mesma rúbrica
para serviços diferentes e ele cai em centros de custo diferentes. Certo. Sim, mas eu imagino que sim, que é normal. Ou seja, podemos ter ou seja, 2 centros de custos totalmente distintos que façam a mesma prestação e é perfeitamente, porque o ato clínico é o mesmo, pode ser profissionais diferentes, até poderia ser pelo mesmo, mas aí já seriam umas regras um bocadinho mais ad hoc, mas sim. Ok. Podes continuar, se quiseres. Ok. Outro tipo de parametrizações que nós fazemos ao nível da entidade e que estão diretamente relacionadas com aquilo que está contratualizado. Converter códigos para fármacos e consumos. Por exemplo, as entidades subsistemas públicos não querem saber qual é o código José de Mel que nós, por exemplo, o fármaco administramos ao cliente. Eles pedem-nos que seja feita a tradução do fármaco, por exemplo, oncológico, num código específico deles. Portanto, nós enviamos um código deles com a nossa descrição. Ok. Por exemplo, só para eu imaginar, mas imagina, eu tenho um catálogo interno da JMS, né? Eu depois vou fazer... Sim, estamos. Isto foi ao ar. Não estamos a ouvir. Deixa-nos ouvir. Estão a ouvir? Sim, Sim. estamos a ouvir. Acho que podemos. Já agora, eu volto ali um bocadinho só aos centros de custos. 2 questões sobre os centros de custos. Eles estão configurados no Global Care também, centros de custos? Estão a ouvir? Sim. Peço desculpa, eu perdi a ligação. Não sei até onde é que me conseguiram ouvir. Estávamos a ouvir tudo. Basicamente era unidimensional. Não nos ouvias, mas nós ouvíamos. Está bem? Ok. Estamos a falar da codificação. Certo. De converter os nossos fármacos e consumos em códigos específicos deles. Além disto, também estas entidades nos pedem que seja enviado o CDM e o CHNM. Estes são os códigos disponibilizados pelo Infarmed. Certo? Isso é para produtos, ou seja, Sim. O Fármacos e o consumo. CDM é o código do dispositivo médico atribuído pelo Infarmed e o CHNM é o Código Hospitalar Nacional do Medicamento, também atribuído pelo Infarmed. O que é que acontece? Nós não parametrizamos fármacos e consumos, porque é feito no módulo de SAP, mas quando eles são criados em SAP e transitam para Glint, nós depois no pressário temos que os converter. Então, eu tenho já aqui algumas questões. Ainda me esqueci sobre o centro de custos. Sobre os centros de custos, isto também está configurado no Global Care? Os centros de custos? Sim. Sim. Ok, nós então, pronto, eu sei que e depois temos que alinhar um bocadinho com o pilar do Arrange for Care, em que eles provavelmente vão falar daquilo que é a estrutura física, ok? Que é basicamente muito a ver com o espaço físico e organizacional, em que a organizacional provavelmente terá uma correlação com os centros de custos e depois mais ou menos a ver se fazemos esse mapeamento e eu vou avisar desde já também a equipa de Arrange for Care que nós temos essa preocupação. Imagino que o RP tem os mesmos centros de custos e depois quando as coisas vão, consolida tudo, a informação também a nível dos centros de custos, imagino eu. Ok, pronto, sobre os centros de custos já está. A codificação. Imagino que basicamente há aquilo que é o serviço de catálogos e produtos da JMS interno, uma verificação interna e até pode ter um conjunto de atributos internos, que não é interno, mas de atributos necessários, e depois fazemos uma derivação para cada seguradora em que dizemos, olha, a codificação a usar ou não é esta, em que um código interno pode se traduzir para um externo, ou até por alguns casos ter multiplicidade ou desdobramentos. Isto também acontece ou não? Sim, isso também acontece. Okay, regra geral, cada seguradora tem a sua codificação própria, muito numa estrutura da TOM 97, mas pronto, lá está, como está atualizada, há muitas derivadas. Nós podemos ter 10 códigos nossos a remeter para um da seguradora. Há seguradoras que têm rubricas de âmbito mais geral, outras para obter melhor informação, por exemplo, das lateralidades, se é direito, se é esquerdo, se é membro inferior, se é superior, acabam por gerar mais códigos para fazer correspondência com os nossos.
Agora estou mais em comportamentos do sistema, ou seja, se nós fizermos estas configurações de back-office, imagino para o front-end, isto depois simplifique e faça mais ou menos isso de forma semi-automática ou mesmo automática, certo? Certo. Ok. Nós já temos, eu acho que a Ana pode falar melhor, mas nós já temos esta questão com as lateralidades. O exame muito na... Também o tema que falámos no outro dia, parece-me, não sei se eu fiz uma pergunta até à Rita e tínhamos falado no tema de ser lateralidade direita ou esquerda, que depois nós a nível do registro MCD, pronto, fazemos o registro da nossa rúbrica e depois há um campo que nós temos em que especificamos se é a lateralidade direita ou esquerda e depois por aí, com as configurações que nós já temos internas, ele lança um código ou outro consoante o mapeamento que fizemos anteriormente. Portanto, temos um parâmetro extra, que é o próprio administrativo que faz, não é? Que adiciona, depois permite então fazer essa distinção. Portanto, não é mas há uma coisa, nós aqui temos várias, ou seja, cada seguradora tem o seu modo de ação. Nós temos, por exemplo, uma multicare que não quer saber se é direito ou esquerdo, é simplesmente o raio-x do joelho. Nós temos a Advanced Care que obtém esta informação através do web service, portanto é um código único, raio-x joelho, eu agora estou a dar o exemplo do raio-x joelho. Raio-x joelho é um código único, mas no web service vai buscar a lateralidade ao que nós temos inserido em sistema. Há esse código, esse campo. E depois temos, por exemplo, a Medis, que tem um código próprio para o direito e outro para o esquerdo. E é então feito desta forma como a Carolina estava a dizer. Portanto, para nós é muito mais fácil realmente que esta informação esteja por trás no sistema, apenas com uma única rubrica e depois derive conforme a seguradora, do que ter, no fundo, uma regra para o administrativo fazer a cada uma das entidades. Okay. Isto também, o projeto que vocês estão a liderar com a McKinsey do catálogo de produtos e serviços, acho que a sua constituição também vai ser relevante, sendo que normalmente a lateralidade é um atributo de alguns dos tipos de dados, não todos, mas a gente percebe isso. Sim. E se esse atributo depois navegar ao longo do ciclo, há de chegar ao ref cycle e depois permitir, se calhar, essa codificação. Teño unha dúbida. En que momento é recollido o atributo da lateralidade? Na hora de marcar, na hora de que o paciente chega, é feito pelo técnico, é feito pelo médico? En que momento é recollido? Creio que é feito pelo técnico que realiza o exame. Sim. Sim, é assim. Ok, eu aqui imagino, e dizendo ao José, por vezes pode haver na prescrição, mas não de forma codificada, que é o joelho direito ou coisa, mas é o técnico que acaba por especificar exatamente onde é que vai fazer o exame. Sim, de certa maneira. É o que vocês estão a dizer. Isto também se aplica aos dentes. Há entidades, não sei quais, Marina, se puderes ajudar, que nos pedem a indicação do dente que foi tratado. Sim, praticamente todas. Pela indicação do dente. Lá está, algumas, o próprio web service envia o número do dente, há outras que têm que ir discriminado na fatura, depois também depende um bocado do web service da entidade. Sim, aqui a ideia é, no fundo, standardizar o máximo em termos daquilo que são as variáveis de preenchimento em sistema, portanto, não se fazer de maneira diferente para entidades diferentes, fazer-se sempre igual, e depois esse trabalho de ir buscar o que é necessário para cada entidade é feito, no fundo será feito pelo sistema, pelo broker depois de comunicação. Ok. Então nós está, ok. Em termos de codificação, quer dizer, imagino, mas depois provavelmente até vamos querer fazer mais algum drill down. Mas estas especificidades terão muito a ver com o catálogo que nós venhamos a adotar, porque efetivamente aquilo que está hoje em cima da mesa é um catálogo desatualizado, que não tem estas especificidades. Viemos a ter uma classificação tipo ICD-10, portanto o detalhe que teremos é bastante maior e provavelmente Sim. Não... deixa-nos muito mais livres para este tipo de pormenores.
Sim, independentemente ou seja, há duas coisas. Uma coisa é nós temos um melhor catálogo que facilita a recodificação ou a descodificação, ou aquilo que nós queremos chamar, basicamente é um mapping para aquilo que as seguradoras definiram, mas a necessidade de fazer esta codificação mapeante para as seguradoras vai existir, ou mesmo aqueles dobramentos ou agrupadores, em que sabemos que se algumas ainda usam a TOM do século passado, não tem, ou seja, vamos ter algo com muito mais detalhe para algo com muito menos detalhe, em que muitas vezes temos que fazer esses encapsulamentos, porque é a única forma de depois a própria seguradora pagar efetivamente aquilo que for realidade. Sim, sim, sim. Não, esse mapeamento, lá está, é uma das partes do trabalho deste projeto do catálogo. Portanto, nós vamos ter que ter aqui, no fundo, um mapeamento para aquilo que seja o novo catálogo, face àquilo que o catálogo exige, porque é sobre esse que nós nos financiamos. Mas, obviamente que, dependendo daquilo que será o catálogo base, nós poderemos ter que descrever mais ou menos informação à partida. Ok, mas sim, a parte da codificação e nós imaginamos e sabemos um bocadinho as regras que elas têm. O outro tema que nós tínhamos aqui era mais ou menos, já falamos, pronto, pressários e as regras. Eu sei que falamos um bocadinho dos preços, falando assim por alto, ok, imagino que se calhar a ADSE é o mais simplista no que há um catálogo de preços pré-definido à partida, enquanto os outros, e a ver se corrija-me se eu estiver errado, é um bocado, muitos deles calculado, eu costumo usar a expressão on the fly, mas é calculado basicamente no momento via web service ou consulta ou pelo menos validado, eu diria, assim, okay. Às vezes calculado. Desculpe, mas nós temos um pressário base para todos. Sim, que é o PVP interno, não é esse que privado, imagino, certo? Que é isso? Não. Um pressário específico. Nós temos por um entidade. pressário específico Do contrato, por entidade, do contrato. Do contrato base, ok. Certo. E depois sobre esse preço, ou seja, se eu não tivesse qualquer informação, imagino no web service qualquer coisa, não sei se poderia aplicar esse, mas... o preço de tabela daquela entidade. Mas o que o Préstimo está a falar é sobre o desdobramento para o cliente. Portanto, sim, mas isto também é importante. O copagamento. Isto também é importante, ou seja, basicamente temos sempre pelo menos um preço, um pressário que é atualizado cada vez que o contrato entre a Jetmel Saúde e a seguradora é revisto. Como existe para a DSA, há um preço para todos os atos que basicamente vocês quando contratualizam com a seguradora, não é? Certo. E se não houvesse mais informação, esse cenário é esse que vocês efetuariam. Depois há a questão se o seguro cobra ou não cobra da pessoa, mas isso já é outro tema que já vamos um bocadinho mais à frente. Ok, então este está... Só mais uma coisa em relação a agora o que acabou de falar. Nós temos a questão do web service que nos devolve, portanto é no fundo uma validação da seguradora a indicar qual é que é o copagamento do cliente, mas também pode ser feito de forma manual. Sim, imagina sendo ao site, né? Ou seja, nós temos um preço de consulta 35 €, mas temos a possibilidade de dizer que o cliente vai pagar 12, ou seja, manualmente, porque pode haver essa necessidade. Mas isso depois é a redefinição do preço, isso é outra coisa que já lá vou. Eu estou a falar mesmo dos preços do ponto de vista do catálogo, o que é que nós inserimos, ou seja, imagino que eu estou a falar, estou a definir o catálogo de produtos para uma seguradora, ok, digo, olha, isto é preciso um mapeamento e vou definir o que eu chamo, na minha gíria, chamo uma price list. Porquê? Porque é a lista de preços para aquela seguradora. Okay? Eu percebi que por contrato há uma pré-definida à partida, não é? Depois, se calhar a minha pergunta seguinte é se nós sabemos que à partida, além desses preços, pode haver regras que alteram esses preços. Provavelmente vocês vão dizer que sim. Que alteram o preço, só a questão dos copagamentos. Ok, então é só a nível do copagamento é que varia. Ok, e aí é que tem que ser calculado mais ou menos no momento e de diferente forma. As regras de preço que influenciam, no fundo, aquilo que vamos faturar são aquelas que nos dizem que aquele preço já inclui, ou seja, nós temos faturação empacotada, acho que era esse o ponto do Préstimo. Ainda não estava nos pacotes, mas sim. Mas eu ia só dar como exemplo que não é um pacote, ou seja, nós temos situações em que temos faturação empacotada e nessa faturação empacotada, depois haveremos falar à frente, nós temos uma série de detalhes.
Temos outras circunstâncias em que, não sendo faturação empacotada, nós dizemos que quando eu faturo um código de rúbrica da consulta, pressupõe, portanto, o sistema não sabe isso, às vezes sabe porque nós conseguimos configurar a regra de exceção, de isenção, mas o sistema ou alguém por ele tem de dizer que quando eu faturo aquilo eu já não vou faturar A, B e C. Ok. Portanto, isto não é um pacote, no fundo é uma faturação à linha, está intrínseco, é que eu, por exemplo, para a Médis, quando fatura consulta de oftalmologia, já sei que não posso faturar o à parte ou adicionalmente. Sim, porque inclui o preço. O preço já inclui isso. Já Ainda percebi. que a rúbrica seja uma rúbrica de consulta, não seja um pacote. Que é o tema que tínhamos aqui depois dos automatismos, as isenções. Ok, já percebi. Ou seja, está bem, o preço está e depois temos um conjunto de automatismos, mas basicamente todos estes automatismos, se calhar os pacotes de isenção têm que ser configurados alguns, imagino que vocês os tenham configurado alguns, não é? Correto? Algumas destas regras são configuradas com uma isenção, agora não falando dos pacotes, estou a falar só Sim, sim, das isenções, não, porque eu estou a imaginar, ou seja, eu em termos de pricing, se eu pensar pricing para uma seguradora, eu pego no catálogo, o que tiver contratualizado, defino um preço fixo, depois se tenho pagamentos ou não, fica no momento posterior que não defino quando faço o pressário. Quando faço o pressário, sim, já posso saber, é um conjunto desse tipo de isenções que também configuro logo à partida. Sim, ainda que não seja exaustiva essa configuração no nosso sistema. Quando dizem auxílio, não vos cobre as necessidades todas atuais ou as regras é que são um bocadinho nonsense e nem tudo dá para fazer? Nem todas dão para fazer e algumas delas não estão claras o suficiente para nós as configurarmos. Ok, então existe o nonsense e limitações de sistema, existem as duas coisas. Ok. Deixa-me só acrescentar uma nota que é, quando nós temos um pressário para uma seguradora e imagino que não temos contratado a consulta XPTO, essa consulta não vai estar no pressário dessa entidade e nesse caso vai ler o nosso preço de particular. É o que imaginaria, tá bem? Sim. É o que eu faria, sim. Sim, não vai, sim, é o que eu faria, sim. Só as prestações, chamando assim, ou o catálogo de produtos e serviços contratualizado com a seguradora, tem o seu próprio preço acordado. Tudo o resto vai ao que chamamos o preço de venda ao público. Base. Sim. Sim. A nossa tabela base de referência de preços particulares. Prestações. Isto serve na generalidade dos casos, não há exceções. Normalmente serve se pensamos no comportamento assim. Ou seja, sempre que não, essa é a vossa regra de negócio, ou seja, sempre que não está, vai basicamente a um preço, ao preço privado e depois se por alguma razão querem fazer um ajuste manual fazem, mas por regra é o preço privado que... Ok. Ok, só vou tomar aqui esta nota. Unha pregunta sobre isto, mesmo sendo de forma parcial, isto é, imaginemos que eu teño unha aseguradora, un subsistema, na que 100 dos ítems ten atribuído un precio. E no meu catálogo eu teño 1000 ítems que aqueles que a Xosé de Melo pode atender. Eu teño 100 que ten precio, pero hai outros que podo vir a facer que non ten precio. Entón, en algúns estaría aplicando o precio, o presario da tarifa da aseguradora e nos que non teñen estaría aplicando o precio da particular, é así? Sim, Sim. exato. Ok. Pronto, já falamos mais ou menos de preços na parte da configuração, aqui depois na parte do front-end eu imagino que há muitas mais regras e cálculos, eu só estou a pensar naquilo que se configura de base e já percebi que pelo menos definimos um preço para aquilo que é o catálogo, podemos ter isenções podem ser um conjunto de agrupadores, depois se calhar no seu momento já vamos perceber que tipo de isenções vocês têm e os porquês. Também sei que existem às vezes automatismos. Que tipo de automatismos e em que, e como é que se configura, ou seja, que tipo de automatismos, eu imagino, não sei se há alguns hard-coded, e hard-coded quer dizer que o sistema tem por cima, mas vocês não conseguem configurar, e que tipo de automatismo vocês podem definir em termos de configuração de regras de negócio? Ok, então, o primeiro tipo de automatismo que temos é ao nível da marcação, ou seja, quando eu marco uma consulta XPTO, o sistema automaticamente marcar um atendimento de enfermagem, por exemplo. Ok.
Ou seja, isto ajuda que o administrativo não tenha que saber que sempre que uma pessoa vai a uma consulta é obrigatório a enfermagem intervir. O sistema Sim. faz esse registro e essa marcação automaticamente. Sim, um exemplo do que a Ana está a dizer, por exemplo, são as consultas de pediatria que geram sempre um ato de enfermagem que é a pesagem. Exato. Sim, a consulta da enfermagem prévia. Ok. Isto basicamente vocês, ou seja, como é que lhe chamam isto? É um ato composto em que há o principal e o secundário e depois quando é feito o check-in aquilo desdobra para toda a gente saber o que é que tem que fazer, ou até quando se faz aqui eu por acaso não pus, marcação é logo no agendamento, então que assumisse. É É no isso? agendamento, sim. Que falou na marcação, eu é que Sim, o cliente é notificado dos dois atos, ou seja, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu hoje fui fazer uma consulta, tinha uma consulta prévia de enfermagem. Eu tenho marcação para as duas coisas, portanto, eu como cliente vejo logo essas duas marcações. Ok, está bem, tudo bem. E aqui Sim, também existe, desculpa interromper, existe uma certa flexibilidade em que nós podemos ver se queremos que a marcação seja feita em simultâneo, não é? Portanto, se eu tenho a marcação para as 9 da manhã, que depois a outra seja às 9h15, ou que seja meia hora antes, temos um bocadinho esta flexibilidade, se o gabinete é o mesmo, portanto, existem depois uma série de configurações extra. Sim. Pronto. Mas, disculpe, eu teño unha dúbida. Este é un automatismo máis da marcación de consultas e exames e non tanto un automatismo da facturación. Correto, Sim. é, correto. Este automatismo não está de todo ligado com aquilo que está contratualizado. Sim. Esta é uma nota importante, ainda bem que o José está bem, ou seja, isto é assim porque está contratualizado assim, ou seja, Não está. não está? Então, Não. ok. Este É tipo processo de interno. automatismo é um processo interno da José de Mel. Ok. Ou seja, esta pergunta do José é ótima para nós também aqui salvaguardarmos o seguinte, que é, ainda que este pilar seja o pilar do RCM, tudo o que tem a ver com regras de negócio, sejam elas de agendamento, lançamento de atividade, faturação, todas são geridas e vão ser, no fundo, coordenadas por este pilar. Ainda que nós tenhamos, obviamente, depois uma ligação às outras áreas, nomeadamente ao Arrange for Care, ao Deliver Care, para questões específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma especificidade que será tratada pelo Arrange for Care, agendas. As agendas não são tratadas pelas áreas de regras de negócio, são tratadas especificamente pela área de agendas. E como este exemplo, existem outros. Mas tudo aquilo que sejam automatismos globais do sistema, eles são geridos por esta equipa, sejam eles de faturação, de produção ou de marcação. E pregunto, non sei que, tamén quero saber o que aquí en vivo en directo o Préstimo axa sobre isto, mas e non deberíamos crear un foco, mesmo coincidindo as persoas, un foco específico para a parte de automatismos, porque eles, polo que entendo, polo que Nelia falou, son transversais. Sim, a minha ideia agora, depois do as is, vamos agora nas sessões de preparação do To Be, vamos ter pelo menos uma ou outra multipilar, em que vamos falar de duas coisas. Uma é os circuitos que são multipilar, começam de um lado e acabam no outro, para alinharmos os pilares, e depois vamos ter tópicos, workshops sobre tópicos muito específicos, em que podemos ter mais que um pilar sempre que necessário. Ok? Está bem? Mas sim, tens razão. Isso vai ter que haver esse alinhamento, porque isto não são ilhas, isto não são pilares independentes, mas isto é um fluxo contínuo. Não podemos ter tudo, toda a gente em todas, mas vamos ter que encontrar os nossos momentos de convergência e eles têm que existir. E pelo menos estou a pensar, todas as semanas temos alguns subtópicos muito concretos. Porque eu queria preguntar un outro exemplo vinculado a un automatismo máis este propio daqui da área de facturación. Imaginemos un caso de que eu teño un paciente que nunha determinada consulta, un exemplo sería a xinecoloxía, e que nunha determinada consulta sempre é executado un procedimento de tipo unha citoloxía. É feita unha extracción para facer unha citoloxía. Imagino que estes casos tamén existen moitos, mas non porque sea xerada unha outra consulta ou outro procedimento no medio, sino porque é xerado un outro consumo no medio. Imagino que estes automatismos existen que se vincula ao fato de unha consulta a existencia de sempre, en este caso se realiza un determinado exame. Esses casos deben existir, non? Sim. Sim, nós temos para a oftalmologia, temos para a ginecologia, portanto há uma série de especialidades em que, ou porque contratualmente está definido
que uma coisa pressupõe a outra e, portanto, estamos no fundo, com essa configuração à partida. Ou porque, por motivos de produção, as nossas áreas de produção nos solicitam que nós, para que não hajam, no fundo, esquecimentos de registro, associemos sempre esses lançamentos automáticos. Portanto, o pedido pode ser vindo de várias áreas, mas é executado sempre por esta área de configurações. Depois, não tem que ser agora, mas depois gostaríamos, se calhar, perceber mais os tipos de automediatismo que vocês conseguem configurar e até os que, provavelmente, mais no YouTube, vamos dizer, é se haveria outros que possíveis, não é? Porque há alguns que são tantas as exceções que não há regra possível e aí normalmente não há automatismos, peço desculpa, mas é mesmo assim. Quando há regras mais ou menos estruturadas, sim, conseguem-se criar este tipo de automatismos, também. Sim. Porque, quando nós falamos do cockpit de gestão e criação e gestão de regras, é precisamente, no fundo, algo que nos permita ter todas as variáveis que nós consideramos relevantes para a configuração de automatismos. Automatismos, isenções, o que lhe queiramos chamar. A isenção é um tipo de automatismo, no fundo. Porque à data de hoje, e a Ana depois poderá, se calhar, melhor do que eu, dar alguns exemplos, nós temos limitações no nosso sistema atual que não nos deixam automatizar tudo aquilo que nós conhecemos em termos de regras. Vou-vos dar um exemplo. Quando eu hoje quero criar um automatismo relacionado com o procedimento cirúrgico ou com a especialidade médica, eu não o consigo fazer porque efetivamente eu não tenho essas variáveis disponíveis. Por acaso o serviço sim, mas a especialidade acho que não. Mas a Ana depois pode concretizar melhor. Ou, por exemplo, se eu quiser fazer um lançamento, um automatismo sobre um item que ele próprio é lançado automaticamente, também não o consigo fazer. É o exemplo das diárias. As diárias são geradas através de um algoritmo que assim não é mantido pela área de configurações, é uma coisa que está no código do produto, portanto nós não conseguimos manipular essa configuração. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um automatismo tão simples quanto, sempre que eu tenho uma diária de medicina, lança-me uma visita uma diária de acompanhamento médico. Eu não consigo fazer isso porque a diária de medicina é lançada automaticamente e, portanto, eu não consigo fazer o automatismo. Portanto, há aqui algumas nuances, algumas coisas que já são conhecidas à data que nós gostaríamos de automatizar e que não o conseguimos fazer porque o sistema não permite. Ok, porque algumas dimensões não foram contempladas e já não dá para adicionar se estas dimensões não forem contempladas. Aí, depois até posso pedir à Ana ou à Carolina Cardina que nos digam, no fundo, as variáveis que nós temos hoje como opção de configuração e vocês vão ver que não são todas aquelas, no fundo. Sim, e eu diria que essas coisas às vezes convém termos logo digamos, uns alicerces bem definidos para depois aguentar com aquilo que a gente quer construir. E com isso quer dizer termos a noção um bocadinho quais são as dimensões ou variáveis que queremos ter à partida e que se possam ser necessárias para os automatismos. Porque depois quando nós tivermos, já pode ser uma alteração grande em termos de desenho da solução para as incluir. Certo, okay? Sim. Ok. Continuando aqui já que estávamos a falar de automatismos, e eu aqui já percebi, depois eu vou querer saber mais, eu imagino alguns que se possam ser utilizados e já percebi que pode ser porque normalmente o ato tem outros sempre associados, outros é por evitar esquecimento de lançamentos, ou entre outras questões, ok? E, por exemplo, até há bocado estávamos a falar, se calhar o tema que eu tinha aqui a seguir são as isenções, que acaba por ser um tipo de automatismo, mesmo que imagine que manualmente depois o próprio utilizador, se tiver permissões para isso, possa depois fazer alguma coisa manualmente, mas em termos de isenções, o que é que variáveis permite configurar o sistema ao dia de hoje e que limitações tem? Carolina? Sim. Tens aí o ecrã aberto? Tenho. Não sei de cor. Mas é grupo de entidade. Deixa-me só aqui pôr. Portanto, temos a nível da empresa, não é? Neste caso, local. Se quisermos colocar uma empresa, uma instância, podemos fazê-lo. Depois também temos a nível do grupo de entidade e da própria entidade.
Depois, aqui o que nós ainda não acabámos por perceber que se calhar não conseguimos explorar tão bem com as configurações ou com o ecrã que temos atualmente, é depois o que nós dizemos que é o episódio, se é a nível do internamento, se é a nível da consulta. Nós temos aqui algumas nuances às vezes, mas que com o ecrã que temos neste momento não conseguimos explorar muito bem estas alternativas. Portanto, o nosso automatismo de isenção acaba por ser feito de forma genérica. Sempre que criamos um automatismo, criamos para qualquer tipo de episódio, seja internamento, seja um registro, seja uma consulta. E depois o que é que temos mais? Temos a nível do que é que queremos isentar, se queremos isentar um fármaco, um consumo, se queremos isentar neste caso uma rubrica específica, e depois se queremos fazer uma isenção a nível da entidade, do valor que é atribuído à entidade ou do valor que é atribuído ao doente, ou para ambos. Normalmente é o que o nosso ecrã nos permite. Ainda podemos ter aqui em causa valores, ou seja, por exemplo, podemos dizer que queremos isentar todos os consumos, ou seja, todos os artigos da tipologia consumo ou da subfamília consumo com o valor até X, ou no máximo de X quantidades. As quantidades, por acaso, não tenho a certeza, mas Quantidades o valor, não, é valor. Quantidades é uma das coisas que nós poderemos, e obviamente que a área negocial não se pode prender àquilo que é a limitação do sistema, e acontece não poucas vezes nós termos negociação feita para limitar coisas que o nosso sistema não consegue automaticamente limitar, e portanto tem que ser o administrativo a fazer essa contabilização. E, portanto, por exemplo, agora vou fazer uma questão. Imaginemos que eu tenho, ou aí já é nos pacotes, imaginemos que eu tenho algo contratado que até um determinado... Agora não consigo lembrar de qualquer coisa que faça muito sentido, mas... Eu posso dar um exemplo. Uma lente é comparticipada por uma entidade até 200 euros e o excedente dos 200 euros fica a cargo do cliente. Ok, aí é em valor, percebi. E em quantidade, imaginemos que, olha, este pacote que eu vendi tem até 10, eu vou dizer 10 diárias porque eu podia falar de fármacos ou de outro consumível. Será o conceito de pacote, diria eu. É nos pacotes? Então já lá vamos aos pacotes. Eu aqui só quero mais isenções porque os pacotes, se calhar, depois têm regras e já lá vamos aos pacotes. Mas no âmbito das isenções também é importante a quantidade, porque muitas das vezes nós não conseguimos condicionar à quantidade e deveríamos conseguir, porque efetivamente eu posso dizer que, imaginando que eu tenho num procedimento qualquer de enfermagem incluído um penso do tamanho X, mais isto, mais aquilo. Se forem 3 associados ao mesmo ato, eu já não devo isentar, portanto... Ou seja, poderia ser necessário isentar, ou seja, eu se tenho um ato como posso isentar um conjunto de coisas, até um determinado número, pode ser uma ou pode ser duas, não interessa, e acima disso deixo de isentar. Ou seja, não existe, mas poderia ser interessante. Okay? Sim, faria sentido, sim. Eu estava a pensar até algumas coisas que podiam ter uma quantidade de fármaco, mais que isso pode pagar, mas é assim, acho que as regras podem ser múltiplas e aqui a gente só está a pensar em mais ou menos o que é que existe e o que é que não existe. Certo. A Carolina ia dizer qualquer coisa e eu falei por cima dela. Sim. Desculpem, não, só ia referir aqui um ponto que também que acabamos por utilizar muito, que é os kits que são usados a nível do internamento e que nós também, é uma configuração bastante frequente, que quando colocamos um kit queremos que sejam isentados determinados componentes. E pronto, também acaba por ser um bocadinho mais utilizado, e depois aqui o nível de detalhes que temos acaba por ser limitado, porque acabamos por ter um código que é o nosso código do kit, queremos dizer que determinadas coisas são isentadas, mas depois temos que fazer isto em duplicado e triplicado. Os kits são tipo pacotes, não? Funciona da mesma maneira, não? Não é uma linha negociada com a entidade, é uma linha com um descritivo, mas não tem conteúdo para ser absorvido. Portanto, imaginem, kit diária. Portanto, nós, na altura, e aqui peço a ajuda da comercial, mas na altura que negociámos, portanto, há uns anos atrás fomos negociando alguns kits, obviamente, para os negociar, tivemos em conta que eles incluiriam determinado tipo de material. Mas isso não está vertido no sistema, ou seja, essa constituição foi, entre aspas, usada para a negociação do kit e do valor correspondente, mas o sistema não tem qualquer tipo de informação sobre o seu conteúdo. Portanto, é uma linha de venda com preço. Portanto, não absorve nada. Aquilo que nós fazemos para contrapor isso é
como sabemos já à partida que tipo de material ou que valores de materiais é que estão ali incluídos, fazemos regras de isenção sobre quando existe uma linha do tipo kit, então isentamos isto, aquilo ou outro, dependendo Sim, do kit. consumos. Esses kits o que têm é a regra de inclusão de todos os consumos abaixo de 25 euros. Certo. Ok, Acaba já por ser uma dupla regra desta negociação dos kits, porque estes kits eram, no fundo, todos os consumos mais básicos, as comprensas, as agulhas, para não estar a debitar aquele linha a linha que ficava algo muito extenso. Foram contratados esses kits. E para além de, no fundo, o empacotar, porque esse tipo de kits nunca diz contém 10 comprensas, não. Contém as comprensas, contém o sistema de Soros e pronto. E para além disso foi colocada a regra de consumos abaixo de 25 euros estão incluídos no kit. Ou seja, basicamente, pelo menos que há um conjunto de regras que facilitam essa isenção e mais os consumos abaixo de pelo menos 25 euros também isentam. Ok, bem. Certo. Mas pronto, ou seja, basicamente a aplicação aqui das regras de isenção foi uma forma de criar um bocadinho os automatismos para facilitar o cálculo do kit. Né? Sim. E aqui há um tema que é importante salientar, que é, nós hoje na funcionalidade de pacotes já nos é possível faturar mais do que um pacote no mesmo episódio, mas isto não é uma realidade muito antiga, portanto há alguns anos atrás, e corrijam-me se estou a dizer uma coisa errada, mas há alguns anos atrás isso não era possível, portanto imaginem que eu tinha um kit que funcionaria como um pacote e depois tinha um próprio pacote, eu não conseguia fazer, no fundo, esse tratamento em conjunto. Depois a gente já vai aos pacotes que eu depois vou estar curioso para saber as grandes diferenças. Aqui, uma questão, vocês disseram que estes kits vocês têm-nos, imagino que os calcularam para os negociar com as entidades, têm-nos bem definidos de forma estrutural ou nem por isso? Estão definidos, mas não de forma, se calhar, estruturada. Não estão porque a composição do kit, lá está, não diz as quantidades, diz os nomes genéricos dos consumos. Ou seja, não tem ligação direta aos códigos de artigo. Portanto, eu não sei. Ok, então não sabem. Ok, tudo bem. Compressas que estão incluídos ou que estão excluídos. Mas existe uma definição factual do que é que devia incluir. Não está, ou seja, não está estruturado, mas existe essa definição, nem que seja em texto, de dizer, olha, o kit tal, conseguimos até 10 compressas, mais isto, mais aquilo, mas não está aí com os artigos, etc. Há de se ter que criar isso no futuro. Está bem, ok. É só para perceber mais ou menos. Existe uma definição que imagino foi usada para calcular custos para negociar com as seguradoras, mas além disso, não. Ok. Unha dúbida, Anelia. Obviamente, eu non quería atrapallar a sesión, estamos a falar do ASIS, mas chama a atención ese funcionamento meio extraño do tema dos kits e cual é a idea para o futuro? Ser do mesmo xeito, é dicir, sabemos que os kits teñen algo alá dentro, foron negociados e eu quero continuar a futuro sendo dese xeito donde o kit sería a hora de carregar na conta 20, 30 ou 200 itens de unha única vez só facendo un único clic ou caindo de forma automática, ou mesmo o funcionamento actual é aquele que satisface as necesidades? Eu diria que está longe de ser o ideal. Eu imagino que aqui, e o José, não é o clique a 200, os 200 itens, é ao contrário, tu tens 200 itens na tua conta corrente, mas como tens um kit, aquilo transforma-se num item, é o contrário. Mas esse é quase o funcionamento de um pacote. Sim, por isso é que eu disse que quando fomos aos pacotes que é ver a grande diferença. Eu imagino que os kits... o funcionamento no que eu teño 200 itens na conta, insiro lá un registro chamado de pacote e el pega e dos 200 tira non, realmente marca como non faturables todos eles e vai faturar o valor, iso, perdón, mas é o que chamaríamos de pacote ou forfait, como é chamado en outros ámbitos. Eu estou a pensar o kit como un facilitador na hora de lanzar itens na conta. Nós isso temos, no fundo nós chamamos de protocolos de consumo. Portanto, basicamente nós temos estas duas figuras são diferentes. Um deles, que falámos até agora, é um item de faturação, que é este kit. Depois temos um facilitador de registro, que nós designamos de protocolo, que no fundo registra à linha, ou seja, evita que alguém tenha que fazer o registro 1 a 1,
Imaginem num procedimento de laparoscopia. Nós já definimos para a laparoscopia tem que haver um trocar, uma tesoura X mais Y mais E, e, portanto, sempre que existe um procedimento dessa natureza, o sistema descarrega a linha com possibilidade de a pessoa que tem, no fundo, a responsabilidade sobre esse registro, no caso dos enfermeiros, validarem se os consumos foram aqueles que temos que acrescentar ou retirar consumos que foram lançados. Portanto, no fundo é um agilizador do lançamento e depois existe, ou deverá existir, uma validação humana sobre aquilo que efetivamente foi consumido. Agora, nós estamos aqui a começar protocolos. Eu sei que ontem tínhamos falado um bocadinho de pacotes. Os pacotes e kits são exatamente a mesma coisa ou vocês ainda têm um conceito diferente para os pacotes? Não, que não sejam protocolos, vá. Pacotes é uma coisa completamente diferente e vocês vão ver as configurações são bastante mais sofisticadas, ainda que não estejam ao nível do que nós queremos, são muito mais sofisticadas do que isto que nós acabámos de dizer. Portanto, Sí, no, obviamente, quer decir, esa sería a parte máis básica do pacote, iso que acabamos de falar, ele atende a outras sofisticacións moito maiores, sí. Então, a área de configurações que mostrasse o ecrã. Ou seja, pronto, eu diria protocolos, eu percebi, e imagino que protocolos, isto é uma definição mais clínica que pode ser usada em mil e uma coisa. Sim, a imagem, tudo, basicamente. Para tratar planos de tratamento, etc., que normalmente os clínicos adicionam e depois vai ter a parte Rev Cycle, certo? E depois temos aqui um conceito que eu estou curioso, que é os pacotes. Eu gostaria então... Deixem-me tentar partilhar aqui o ecrã com vocês. Eu vou já falar aqui de um tema dos pacotes que nós hoje em dia já não temos capacidade de resposta no nosso sistema, que é uma abordagem da José de Melo a um novo modelo que são as mensalidades. Imaginem a semelhança de um ginásio. Eu pago uma mensalidade de 100 euros e inclui 5 consultas naquele mês, 2 de psiquiatria, 3 de psicologia. Mas eu pago à cabeça esta mensalidade. Nós atualmente não temos forma de dar resposta a este nosso produto. E em termos comerciais já o estão a fazer ou estão a planear? Por acaso é uma curiosidade. Nós já temos isso. Já tem, ok. Quando nunca precisei. Está bem, não, mas sim, mas faz sentido. É porque aqui é uma abordagem totalmente diferente, não é? É quase garantir um cash, não eu diria um cash flow contínuo, mas basicamente é um cliente quase contínuo em que há um risco partilhado, tem um desconto maior dependendo do grau de utilização que lhe dá. Tá bem? Sim, durante um mês tem livre trânsito, não precisa de ir à recepção pagar. Aqui a questão é comprometer o doente no início da mensalidade e não ao final do mês. E, portanto, os pacotes não respondem a esta nossa necessidade. Já pus como um gap ao dia de hoje. E no fundo, isto que a Ana está a dizer também acaba por... É diferente, porque isso nós conseguimos configurar, mas é um bocadinho a abrangência daquilo que são os sinistros. Por exemplo, nos sinistros, na parte dos acidentes de trabalho, nós temos necessidades específicas de empacotamento que também que são diferentes daquelas dos pacotes mais genéricos que nós negociamos com as entidades. Mas depois a Ana pode dar um bocadinho mais detalhe sobre isso, porque qual é que é a diferença entre estes pacotes e os sinistros, ou os acidentes de trabalho? É que o horizonte temporal não se restringe a um único episódio. E, portanto, os sinistros, os acidentes de trabalho, não é? Exatamente. Portanto, é um caso, é o que nós chamamos, é o caso clínico ou o caso de acidente, que pode ter um conjunto de episódios associados e ter uma referência normalmente até própria. Sim, e portanto nós vamos ter que comportar isso até numa lógica de uma possível evolução para os temas de GDH. Nós temos vários episódios que constituem, no fundo, um pacote global, e isso é no fundo, um ponto importante depois a detalhar, mas se for o caso, depois até podemos juntar alguém da equipa de sinistros de acidentes de trabalho para detalhar um pouco mais. Sim, porque eu quero dizer, eu conheço pouco, não conheço assim tanto, mas sei que existe
algumas regras em relação àquilo que são os acidentes de trabalho e como é que normalmente são pagos e o pacote ou o que está contratualizado Eles em termos. chamam-lhe as avanças. Ok. Pronto, eu já tomei aqui uma nota e depois se calhar sim, vamos se calhar pelo menos para aquilo que vai ser a equipa que vai ter que dar resposta a isso, sim. Eu partilhei só aqui com vocês o ecrã, não sei se conseguem ver do nosso ecrã de configuração, do que nós também denominamos de preços fechados, no fundo. E aqui nós acabamos por ter, então, é como se fosse uma rúbrica, digamos assim, um conceito que chamamos de urgência geral, depois colocamos PF para nos ajudar a distinguir que é um preço fechado, não é? E depois vamos ter um perfil associado. E depois todo este conceito vai ter então uma constituição. O perfil é o quê, já agora? Porque o resto eu percebo, a rúbrica eu sei, percebi, depois tem a descrição. E o perfil é quê? É relativo à seguradora, é relativo a... O perfil, sim, uma característica interna que depois nos vai permitir associar às entidades, portanto, às seguradoras que nós quisermos atribuir este pacote. E basicamente o perfil pode estar associado a uma ou mais entidades, já percebi. Exatamente, e a vários tipos de episódio, portanto, o âmbito do internamento, o âmbito de uma consulta, de um acidente, falámos nas avanças, portanto, depois nós conseguimos fazer aqui essa distinção com esta característica de perfil e colocar também, até por grupo de entidades, temos essa flexibilidade. Mas depois aqui, então, aplicando aqui no caso da urgência geral, temos uma série de possibilidades que podemos configurar o pacote. Portanto, temos sempre aqui o tipo de constituintes que queremos, podemos colocar o mais básico, no nosso caso é a rúbrica, um grupo, o próprio tipo, não é? Que depois aí vai um bocadinho também ao conceito da rúbrica e um bocadinho mais atrás colocamos por tipo de rúbrica o que vai englobar mais, e depois aqui o tal conceito de fármaco e das próprias famílias de artigos ou de consumos ou de fármacos que vamos tendo e conseguimos fazer com que a constituição seja mais genérica, não é? Nós temos muitos pacotes que englobam todos os consumos e então colocamos que o nosso grupo é os consumos ou então os fármacos. Acabamos por conseguir fazer a constituição dessa forma. Sim, usando... Ok. Entendo que nesse caso, quando inclui unha familia de fármacos completa, é na súa totalidade e non se limita ás cuantidades. Depois o que podemos fazer aqui é, no limite de grupo, conseguimos pôr uma quantidade definida. Nós aqui costumamos pôr um valor genérico porque, no fundo, engloba todos os fármacos e todos os consumos. Mas conseguimos jogar um bocadinho com isso. Ou por aqui a quantidade do próprio item, neste caso ou do grupo, ou mesmo o próprio valor. E conseguimos depois distinguir, se for no caso de uma rúbrica única, por exemplo, se calhar aqui um exemplo mais... O exemplo que a Ana deu há pouco da lente é paradigmática nisso. Portanto, a quantidade será 1 e tem um valor máximo. Portanto, estes dois campos a seguir ao tipo ficam preenchidos. Correto. Ok, alguns têm I6, 2, porque têm basicamente imagiologia só podem ser 6 jatos, não imagino eu, não está, independentemente do que estejam. Pronto. Exatamente, dentro deste tipo de rúbrica, as rúbricas... Até 20 exames especiais, 5 de urgências, 3, ok, tudo bem. Ok, dá para, sendo um grupo, imagino que quando temos aí a quantidade para o tipo, ao grupo, ao tipo de rúbrica, basicamente é 5 atos deste tipo. Basicamente. Sim. Enquanto que se colocarmos especificamente a uma rúbrica, por exemplo, aqui temos a nossa análise do Covid, podemos colocar que queremos deste item, portanto, 5 quantidades, porque aqui já não estamos a ir ao grupo, estamos a ir ao detalhe da rúbrica, e aqui colocamos que queremos um limite de 5 quantidades, ou até o valor máximo de 200 euros, por exemplo. Poderíamos definir isso também, que fazemos então com o caso da lente. E depois temos aqui uma série de outras condições que podemos aplicar, que é se vai absorver portanto, estes itens no nosso pacote ou se os vai excluir. O que quer dizer que no momento da faturação que nós decidimos aplicar este pacote, ele inclui o que nós escolhemos incluir e depois exclui o que nós indicamos para não estar dentro do pacote. Portanto, nós acabamos por ter que fazer esta dupla configuração. Não dizemos só o que queremos incluir, também dizemos o que é que queremos excluir, porque no caso de um consumo, estamos a indicar... Sim, eu percebi, é para quase serem mutuamente exclusivos, ou seja, eu posso dizer que é todos os fármacos, mas posso excluir uma família de fármacos porque não está protocolado, então tem que fazer as duas coisas, certo? Sim. Ok, percebi, não, isso é os multimétodos, é uma forma mais rápida de fazer, se não tinha e todas as famílias de fármacos, exceto aquela que ia pagar e não vale a pena. Ok, ok, então isto é o pacote, ok.
sugerir só, depois, podemos vê-lo depois também na Ou seja, basicamente, eu então dizendo um kit, basicamente pode ser quase um pacote, se eu definir bem, em que digo quantidades ou o que é que pode estar incluso. Estou a pensar em termos lógicos, mas tudo Não, bem. em termos teóricos nós poderíamos fazê-lo, teríamos era que ter exatamente quais são as rubricas ou as famílias de artigos que estamos a incluir. Porque Aquela definição estruturada que eu perguntei se vocês já tinham. Mas basicamente, se vocês quiserem esse caminho, alguém vai ter que começar a pensar nisso. Mas há uma coisa, nós também nunca avançamos para este tipo de pacote nos kits, porque nós não conseguíamos lançar mais do que um pacote. E os kits, por exemplo, têm um kit de área, tem um kit de bloco, há kits de bloco, kits de anestesia, kits de diária. Não, já percebi. Okay. Agora tenho duas perguntas. Deixa-me só esclarecer, por favor. Carolina está no... Perdão. Ana, estás a falar muitíssimo baixo, estamos a ouvir muito longe. Queria só esclarecer uma coisa dos kits. Conseguem ouvir-me? Sim. É que o kit, além de ser faturado, é registado, por exemplo, pela equipa de enfermagem. E, portanto, ele funciona também como um consumo. Ainda que seja um pacote de coisas, ele para a equipa de enfermagem funciona como um consumo. Um pacote teórico, não é? Um pacote de coisas, mas não sabemos quais são. Durante muito tempo, a enfermagem acabava por ter este facilitismo, em vez de estar a registar todos os materiais, aqueles pequenos, acabava por lançar apenas o kit. Certo. Portanto, o kit não pode ser só... Que não é o desejável. Exato. Sim, eu quase que imaginava que era o protocolo e depois se ele sabe que aquele episódio tem, ou a entidade tem kits protocolados, ele percebia no protocolo o que devia isentar ou não. Imagina, um automatismo ideal seria assim, uso o protocolo tem tudo o que eu posso utilizar e o kit percebe se tem um preço ou não. São conceitos diferentes em momentos diferentes. Um é para registrar consumos e outro é para calcular preços. Mas tudo bem. Por isso eu percebo, às vezes é quando não temos a solução ideal, joga-se com o que temos. É isso mesmo. José, querias perguntar uma coisa? Peço desculpa. Sim, tenho duas perguntas. Uma, estaba a mostrar nesta tela que apresentou antes o que inclui o pacote, o que exclui o pacote. Quero imaginar que aquilo que está excluído o pacote é faturado á peza, é dicir, dentro do pacote entran 5 unidades de raio-x ou de cualquier outro examen, mas se na conta realmente foron registradas 6, eu estaría faturando o pacote que inclui 5 unidades e as outras 2 estaría faturando de forma individual. É correcto? Correcto. E segunda dúbida que teño é se eu entendo que na negociación dos pacotes, normalmente é feito así, eu teño unha regra para identificar cando faturo por pacote, mas tamén teño unha regra para sair da faturación do pacote. Isto é, eu se teño un pacote, por exemplo, para un parto, e é un parto normal, cos 3 días de diaria e os dereitos do bloco e tudo iso, ok, todo ben, eu teño un pacote que é o parto normal, chamemos. Agora, se a mamá tivo un parto xemelar, eu podría ter na regra negociada coa aseguradora e dicir, olla, este parto cubre cando é un bebé, mas se son 2, eu xa saio porque teño un ítem que rompe o pacote, por así dicir, unha regra que me fai sair do pacote e podía entrar a facturar o detalle. Existe isto? Nós temos contratado o pacote de um bebê, parte de um bebê, e temos o gemelar. Existe a regra de desempacotamento, por exemplo, quando há complicações na gravidez, que não são propriamente parametrizáveis. Imagine, se por acaso... Tiremos o exemplo, quizá non foi o mellor, porque este caso ten solución para... Mas outro tipo de cirurgias, ou outro tipo de dados clínicos... Sim. Então, nós temos um pacote de uma miomectomia, ok? E o médico faz miomectomia e esteroscopia. Neste caso, não vamos aplicar o pacote, vai ser faturado à linha, porque tem mais um ato para além daquele que está incluído no pacote. Isto porque a esteroscopia é um exame que também vai implicar no cálculo dos capas, do bloco e do anestesista e dos honorários, e daí ser faturada à linha. Ok, entendi, mas isto sería xa obrigatoriamente así ou podría ser opcional? É dicir, eu vexo unha conta que se faturo ao detalle son 3.000 euros. Vexo a conta que se faturo por pacote son 3.500. Mesmo tendo algunha coisa alá que me permitiría ir facturar ao detalle.
eu poderia, na mesma, opcionalmente dizer, não, vou faturar por pacote, porque realmente o valor ainda, mesmo a que rompe, e eu teño donde me agarrar, poderia opcionalmente decidir, não, vou faturar por pacote na mesma. Sim, sim, sim. Ou seja, depois cabe um bocadinho a quem está a faturar ter a sensibilidade de perceber com o que a aplicação permite, não é? Retirar o pacote ou aplicar os dois, vá, agora sendo mais possível. Mas sim, eu tenho essa permissão. Posso retirar o pacote, faturar a linha ou aplicar novamente. O que nós queremos é que essa sensibilidade que a Carolina chama deixe de ser uma sensibilidade, ou seja, que o sistema seja mandatório e que nós possamos abrir exceções controladas a alguns users que tenham essa Sim. Por isso a pergunta... não seja como é hoje, na verdade, as pessoas têm que saber se têm que lançar o pacote, têm que saber se ele afinal não é um pacote e se fatura a linha, portanto, esse tipo de conhecimento nós não o queremos nas pessoas, queremos no sistema. Eu diria numa fase inicial em ambos, de preferência. A minha pergunta vem por aí. Com a possibilidade de haver correção humana, sim, mas aí lá está, seria a exceção e não a regra. Já agora, já que estamos a falar nos pacotes, só para perceber também como é que isto calcula, é mais um detalhe. Imagino que eu digo 5 itens de imagiologia. Se eu fizer 6, quais é que são os 5 que estão incluídos? É os primeiros 5 ou vai por valor? Nós não temos essa regra das quantidades de imagiologia. Ou inclui os MCDTs... Mas pronto, então vou repetir. Sim, nos pacotes, eu quando disse podia ser atos de enfermagem, eu pedi qualquer coisa. Mas eu disse imagiologia porque sei que tem preços diferentes. Ou seja, normalmente nos pacotes as regras é que, imagina se eu digo 5 atos, eu sei que os atos são de um grupo que podem ter custos e preços diferentes. Normalmente é que é por nível temporal ou é por custo? Nós não sabemos a regra que o sistema aplica. Portanto, o tema da prioridade é... O tema da prioridade é um daqueles que nós vamos querer monitorizar no cockpit, ou seja, quando estamos a configurar uma regra, dizer qual delas é mandatória sobre qual. Hoje nós não conseguimos fazer isso. Ou até a partir de que data, não é? Quando temos internamentos longos. Sim, nós temos... Ok, está bem. Aqui acho que há um conjunto limitado de variáveis, mas elas têm que ser... As premissas têm que ser bem definidas logo de raiz, porque senão complica muito. E à data de hoje, por exemplo, para terem ideia, nós hoje no cockpit, nós não vimos, não é este dos pacotes, mas no outro dos automatismos, eu não consigo ver sobre uma rúbrica quais são as regras que estão aplicadas. Eu não consigo ver isso. Porque muitas vezes as regras... Se alguma delas deixou de fazer sentido, se naquelas que estão definidas todas fazem sentido, mas eu vou dizer qual é que é a prioridade da aplicação das mesmas, portanto, eu isso não consigo fazer e vou ter que fazer no futuro. É assim, eu percebo o porquê, porque muitas vezes as regras aplicam-se a um conjunto de rúbricas, não a uma, e aqui pode estar a pensar, olha, esta é que despoltou, mas não é assim tão linear. Uma coisa é dizer, olha, eu gostava de ter uma vista de todas as rúbricas afetas por regras, ok? E quais são as regras de cada um e depois eu navegar. Ou seja, o que eu quero dizer é que normalmente estas regras não se aplicam sobre uma única rúbrica, mas um conjunto de rúbricas. Por isso eu tenho um conjunto de regras aplicadas a rúbricas. Isso. Depois o que eu posso dizer é, então, olha, eu gostava de saber de todas as regras que eu inventei e criei para aqui, quais são as rúbricas que de alguma maneira poderiam ser influenciadas outras, porque quando eu crio uma regra para um tipo de rúbrica, eu percebi que é todas, não, ou seja, por isso, podemos falar da necessidade, mas também temos que ver como é que definimos as regras de jogo, porque essas regras de jogo também não limitam um bocadinho as visões que a gente consegue ter e esse controle, porque quando eu faço por tipo ou regras mais complexas, deixo de ter essa granularidade, posso até ter uma vista, este ato pode sofrer a influência de alguma regra? Sim, destas. Ok. Está bem? Ou ao revés. Mas sim, eu percebi. E falou que atualmente não seria possível, ou é desde há bem pouco tempo, não fiquei claro nisso, a atribuição de mais de um pacote ao mesmo episódio, não? Foi isso? Sim, foi mencionado, exatamente. Não, ao dia de hoje, pelo menos, o que eu percebi é que não é tanta questão ou porque não se usavam os pacotes como kits, é que o episódio só podia normalmente ter um pacote, sim. Foi a nota que eu tomei. Mas a regra de aplicación quer dicir que cando eu teño a hipótese de incluir
máis de un pacote dentro dun episodio eu insiro o primeiro, o sistema percorre a conta e retira algúns ítems, por máis facturas por pacote, insiro o segundo, xa vai sobre o resto da conta que ficou despois de aplicar o primeiro. Entendo que esa é a regra e sucessivamente, claro. Isso acontece atualmente na urgência, porque nós na urgência temos entidades em que temos contratado um pacote de urgência que não inclui MCDTs e depois temos um pacote específico para MCDTs. E, portanto, o critério de aplicação não é dado pelo sistema. Portanto, a pessoa vai gerar o pacote de urgência e depois o pacote de MCDTs. Mas se a pessoa não souber que o tem que fazer, também o sistema não lhe diz. Portanto, pode só gerar um pacote e o resto fica no fundo. Ok, eu te pediría para vos verificar coas entidades, porque me chama a atención de todo escutado até agora unha coisa. Eu coñezo o tema da negociación dos pacotes forfets que son feitos polas compañías aseguradoras e elas acostuman a facer unha negociación aí ben estricta. Ter pacotes abertos que pegan todos os MCDTs ou pegan unha familia completa de medicamentos. Chámame a atención iso e pediríamos, por favor, para verificar se é mesmo así ou é o resultado dunha limitante do sistema actual. É mesmo assim, é a regra do pacote. Nós temos que o pacote para determinada cirurgia inclui todos os consumos e fármacos inerentes àquele procedimento. Ok. Por isso é que em termos de parametrização acaba por ficar aquele 9.999 para garantir que está lá. Entra lá tudo. Claro. Voltando ao tema anterior dos 2 pacotes, se nós formos faturar 2 pacotes cirúrgicos, nós, e agora também peço à Ana para me corrigir se estiver enganada, porque ainda estou nesta fase, nós não conseguimos distinguir os consumos que são de um ou de outro pacote. O primeiro pacote que é gerado acaba por incluir Correto. tudo. É uma Sim, nós das... temos forma de distinguir. Mas agora faço a questão, se aquilo estiver no mesmo episódio, como é que o sistema consegue? Uma coisa é o que é que ele assume, não é? E dizer, olha, o sistema, por regra, até encher um pacote, vai assumir a produção que está no episódio e depois entra em ação o segundo pacote. E mostrar ao sistema, olha, o pacote 1 eu considerei, o pacote 2, mesmo que ele não saiba realmente, em termos clínicos, o que é que foi usado para um para o outro. Pois é. Mas porque o sistema nunca vai perceber, não é? O que o sistema vai perceber, eu fazendo no sistema o que consigo fazer basicamente é dizer, olha, tenho aqui 2 pacotes para aplicar neste episódio. Vamos subir. O primeiro tem isto, tudo os atos que eu consegui lá encaixar, encaixo. E depois, quando este estiver tapado, vou tentar ver o que é que encaixa no segundo, mas vou fazer uma divisão mais ou menos assim. Os efeitos de rentabilidade dos pacotes é desastroso. E então como é que o consegues controlar? Agora faço eu o advogado do diabo, entro no bom sentido. Eu não estou a dizer que tem que ser de outra forma. A questão é que, efetivamente, quando nós vamos renegociar, o facto de estarmos a engolir tudo, imaginando, nós temos situações em que, se por acaso o administrativo lança primeiro o pacote de menor valor e ele tem, por exemplo, consumos incluídos, não poucas vezes o que acontece é que nós, olhando para os resultados portanto só para a informação de gestão, o que vimos é assim, este pacote nunca nos é rentável, nunca. Okay. Porquê? Porque ele engoliu todos os consumos quando aquilo que nós queríamos era que aquilo engolisse uma parte pequenina daquele episódio. Só que a ordem pela qual o administrativo introduziu o pacote faz com que isso aconteça. E, por exemplo, nas angios e procedimentos desse género, isto é bastante notório. Quando nós olhamos no fundo, para o preço de venda do pacote e para os items que os mesmos incluíram em determinados episódios, é desastroso. Agora, como é que eu contornaria isso? Eu, no fundo, sempre que existe a aplicação de vários pacotes, eu deveria ter a regra da ordem de aplicação do pacote. Sim, é assim, pois é assim, eu agora estou a tomar notas mais da dificuldade ou do desafio, porque é assim, eu percebo isto, porque com as regras são as regras e dependendo de como nós utilizar podemos sacar rentabilidades diferentes. Eu acho que depois no seu momento temos que perceber como é que queremos as coisas que aconteçam.
E eu depois, a seu momento, já irei partilhar as minhas ideias, mas pronto, eu percebo mais ou menos a dificuldade. Eu diria quase que é mais final definir primeiro os pacotes e depois o sistema aconselhar do que ser por ordem, porque depois acontece isso e depois aí é inegável. Se eu disser que o pacote mais pequeno inclui aquilo, se conseguir incluir absorver aquilo, vai absorver aquilo, como é óbvio. Quando, se calhar, o que fazia sentido é eu vou aplicar 2 pacotes, se calhar vou pelo aquilo que é o mais abrangente, maior valor, para absorver o grosso e depois o outro aplica o resto, mas pronto, tudo bem. Já agora aproveitava para também dar nota aqui de uma outra dificuldade, que é, como não conseguimos alocar os consumos, os gastos do procedimento a um exame, o que é que acontece? Imaginem, um exame invasivo que é realizado durante o internamento. Se nós colocarmos a regra de isenção que fármacos e consumos estão incluídos naquele exame, seja pacote, seja isenção, ele não distingue se os consumos e fármacos são do procedimento ou são do internamento. Portanto, vai incluir a todos. Está a incluir no pacote gastos do internamento, da diária de internamento. Porquê? Porque assim, imagino porquê, porque está bem, não... Ok. Porque os gastos não estão alocados àquele exame, é o bolo dos consumos. Ok. Eu aqui estou a imaginar, se a produção foi lançada por centro de custo e eu dizer o pacote foi feito naquele centro de custo, se calhar consigo filtrar, mas isso sou eu já a imaginar, depende muito como o sistema... Só é aplicado no fim, ou seja, o centro de custo Só? não é no início, eu não sei em que centro de custo é que aquele pacote vai ser feito, eu sei, aquele pacote foi atribuído a que centro de custo. Portanto, a lógica é um bocadinho... Mas eu sei a atividade toda logo à partida a que centro de custo pertence, não é? No caso dos pacotes, os centros de custo, à data de hoje, têm aqui... Mas eu estou a pensar, por exemplo, entre aquilo que é cirúrgico e o resto é fácil limitar. Digo, tudo o que não... O pacote cirúrgico, tudo o que for produção que não é do centro de custo de bloco, vamos chamar assim, não deves ir buscar. E aí, pelo menos, consigo fazer alguns filtros, se calhar hoje já acontece Mas isso. eles hoje estão a ratear, ou seja, em termos de pacotes, hoje Já estão a inclui muitas vezes estão a ratear no fim de verem o que lá está, o que é que vai para um, o que é que vai para outro. Ou seja, não é uma alocação direta como quando nós faturamos à linha. Ok. Mas depois podemos marcar uma sessão específica até com o pessoal dos centros de custo, do planeamento e controle e ver um bocadinho isso em mais pormenor. Unha outra pregunta. Eu chego no final do mes, teño alá criadas 2 ou 3 mil contas para poder ser faturadas, ok? Como eu consigo discriminar e saber en cuáles eu vou ter que aplicar o pacote e en quais non? Neste momento nós faturamos diariamente, mas de qualquer das formas essa sabedoria está na pessoa que vai faturar, não está no sistema. O sistema não é inteligente para sugerir o pacote de faturação. O sistema apresenta-nos a lista toda. Sim, eu não consigo relacionar, por exemplo, para uma entidade aquele procedimento cirúrgico, que era um dos pontos que eu dizia há pouco, eu não consigo ter regras no meu sistema que me digam, em função do procedimento cirúrgico, então, e da entidade, faz isto. Esa é a miña cuestión, ten que ver con iso, é dicir, eu negociei uns pacotes para determinadas entidades e ten que haber un ítem que eu teño que ollar nas diferentes contas daquela entidade para saber se aquel ítem está carregado na conta. Vou por exemplo, parto, eu teño un procedimento de parto, eu teño negociado coa entidade XPTO un pacote de parto e eu digo, reviso e digo, a entidade XPTO ten negociado o procedimento de parto, eu filtro nas contas e das 500 contas da entidade encontro 50 que teñen o ítem parto. Estas serían susceptibles de pacote. O noso modus operandi hoje é um bocadinho diferente, porque aquilo que nós fazemos portanto, é um a um, portanto, sempre que é possível nós faturamos na alta do cliente, portanto, caso a caso, não fazemos faturação massiva. Portanto, essa coisa de pesquisar quais são aqueles em que tem aquele procedimento não faz parte do procedimento, até pode fazer no futuro se nós quisermos massificar a faturação. De qualquer das formas, aquilo que é a nossa ambição para o futuro sobre este ponto em concreto é que nós consigamos, no momento em que o administrativo entra no ecrã de determinada conta, de determinado episódio, e vá para faturar, no fundo seja o sistema a sugerir-lhe que para aquela entidade, aquele procedimento que está ali incluído
é um pacote, e é este pacote, ou sugerir-lhe 2 e ele ter que escolher se houver, por exemplo, há situações em que eu tenho pacotes com o mesmo procedimento, e depois o que varia é se tem ou não tem honorários incluídos, se tem um item específico, portanto, e aí pode ser dada a opção de ser o administrativo a escolher. Mas naqueles em que não há outra opção, portanto, para aquele procedimento, para aquela entidade é sempre um pacote, o sistema deveria, no fundo, dar essa indicação para o administrativo não ter que se lembrar. Ok, eu aqui só vou fazer um comentário. Estou a pensar que calcular estas regras on the fly pode ser às vezes muito pesado e não sei se... Pronto, a gente depois acho que vamos fazer uma discussões um brainstorming bastante aberto, que eu estava a imaginar alguns agentes de pré-processamento inteligentes, né, que poderiam depois fazer esse advisory ao utente. Claro que não poderia ser logo no momento, porque às vezes podem ser muito pesados, porque às vezes a informação sobre a faturação é bastante alargada. Se calhar queremos fazer esse cálculo porque há muitas regras, muitos pacotes e aí pode ser um bocadinho mais difícil dizer logo no momento, olha, eu aqui calculei que poderias utilizar este. Okay? Mas pronto, eu acho que aí perceber e também perceber o que é que algumas tendências que estão nesta área de rev cycle por esse mundo fora. Sim, o tema que o José estava a questionar, eu acho que é um belíssimo ponto para aquilo que é a evolução do modelo de faturação, no que diz respeito à faturação massiva. Ou seja, eu diria que se calhar a nossa primeira abordagem dessa faturação massiva será feita ao nível do ambulatório, dados mais simples, mas não está fora, entre aspas, daquilo que são os nossos objetivos, eu conseguir de forma massiva faturar coisas iguais. Iguais, entenda-se, estou a faturar para a Médis todos os procedimentos XPTO, que são todos pacotes, e eu quero faturar tudo numa assentada só. Para isso, obviamente, nós temos de ter aqui algumas coisas a preceder, nomeadamente os temas das autorizações, preparados para que carregue para cada um dos clientes as condições do termo específicos para aquele momento de faturação, portanto, qual é que é o plafond disponível, qual é que é o copagamento a aplicar, se é uma franquia, se é em valor, se é em percentagem, se é fixo. Portanto, há aqui uma panóplia de informação que vai ser usada no momento da faturação e que varia de cliente para cliente. No momento em que nós estivermos preparados para só ter que processar a informação que já existe no sistema, eu diria que nós conseguimos fazer, no fundo, a aplicação de uma faturação massiva. Mas até lá temos um caminho a fazer. Pelo menos no internamento. Internamento de cirurgia. Ok. Tema seguinte que nós tínhamos aqui, eu já vi que isto dos pacotes e algo, eu vou dizer algoritmos de cálculo de preços finais com um conjunto de regras de forma a maximizar os diferentes interesses, vai ser interessante, embora eu acho que também vamos... Há aqui um ponto importante em relação aos pacotes, só para fazer a distinção. Nós atualmente, quando configuramos um pacote, há um conjunto de rúbricas que são absorvidas, nós dizemos absorvidas pelo pacote, ou seja, o pacote tem na sua constituição, no fundo, a inclusão daqueles itens e esse pacote inclui automaticamente. Para efeitos de informação de gestão, é muito importante nós conseguirmos segregar esse tipo de inclusão, ou aliás, esse tipo de marcação daquele que é feito, por exemplo, numa isenção. Porque assim, eu dentro de um pacote posso ter, no fundo, duas abordagens. O pacote absorve per si automaticamente um conjunto de coisas e depois eu, administrativo, posso lá ir à mão e isentar alguma coisa. Ok? Uhum. Eu tenho que, para efeitos operacionais e de informação de gestão, eu tenho que conseguir distinguir estas duas coisas. São ações distintas que eu tenho, para efeitos de reporting, conseguir distinguir. Uma outra coisa que eu também tenho conseguido distinguir são isenções manuais de automáticas. Ok, então pronto, se calhar está alinhado uma coisa com o primeiro ponto, não sei se ficou claro, é eu tenho que distinguir o que é que são items absorvidos por pacotes de items automaticamente isentados. São duas realidades distintas e nós não as queremos misturar. Ok. Porquê? Porque quando eu estou a dizer que eu absorvo determinada rúbrica num pacote, eu tenho por base, no fundo, a constituição desse pacote. Sim. Pronto.
eu depois posso ter regras de isenção que nada têm a ver com pacotes, ok? E, portanto, quando eu quiser olhar para o bolo, eu tenho que ver estes dois bolos separados, eu tenho que saber o que é que o meu sistema isentou automaticamente por via de automatismos de isenção daquilo que o meu sistema englobou em pacotes. Igual uma questão, Nelly, que eu faço por regra. Vocês as isenções dizem que se podem ser aplicadas a itens de pacotes ou devem ser mutuamente exclusivas? Ou tipo assim, ou seja, se um ato já foi absorvido por um pacote, ele não deve ser utilizado para isenções. Depois de ele ter sido incluído num pacote, eu já não lhe deveria conseguir fazer nada. Pronto, é isso. Não, mas é esse tipo de regras depois nós... retirá-lo do pacote. Mas também não Sim. quer isentá-lo, não é? Está no pacote. Não. Não, mas não, o que eu disse é, imaginemos, eu sei que um ato, quando está um ato, esse ato, por norma, isenta um conjunto de itens, ok? Agora, se esse ato é absorvido num pacote, os outros atos que não estão nesse pacote deviam ser isentados? Não, porque se ele já foi absorvido pelo pacote, esse tipo de regras e depois temos que perceber como é que se aplica ou não. Fiz-me entender? Ou seja, se houver um automatismo associado a um item individualmente e se depois for absorvido pelo pacote, se as regras se mantêm, as iniciais? Correto. Sim. Lá está, esse é o tema da prioridade, que é se ele for absorvido pelo pacote... É o pacote que manda é o pacote que deve prevalecer. Se não for, eu aqui diria, a regra de isenção. Eu aqui diria, por acaso, ao contrário, não tenho a certeza, mas pensando um bocadinho, portanto, a regra da isenção acontece quando nós passamos todos os itens que temos para faturação e é nesse momento que automaticamente as isenções acontecem. Tudo o que for isenções automáticas. Se eu tiver um item 1 a isentar outro, ao passar ambos para cima, portanto, para faturação, o item 2 vai ser isentado. Mas isso é no modelo atual, ou seja, no sistema futuro. No futuro, desculpa. Sim, mas agora a gente está a perceber o atual, no futuro e a gente vai ter que fazer o drill down muito bem disto para perceber impactos e fazermos prós e contras de algumas coisas para, de facto, depois também as escolhas serem as melhores. O próximo tema que nós tínhamos aqui, que já falamos bastante, que ainda não falamos, ou que falamos brevemente quando falamos de preço, é basicamente... Eu chamei-lhe cobertura e pagamento, em que a cobertura é mais, que já se calhar falamos, essa rúbrica está contratada pela seguradora, que é se é coberto ou não, e aí acho que vocês já me, pelo menos, explicaram, e acho que é tanto assim para as seguradoras como para os sistemas. Caso não haja cobertura desse mesmo ato, aplica-se o preço privado e ponto final, não há aqui muita ciência, e é assim mais ou menos, ou seja... agora, a minha questão que pode ser pode haver para a mesma seguradora apólices em que podem incluir ou não incluir alguns atos e como é que isso acontece? Ou como é que acontece aos preços? Ou é sempre, pelo menos, se utiliza sempre o preço contratualizado? Eu acho que é o preço contratualizado que cai aí. Não sei se me fiz explicar. Ou seja, basicamente... o contrato com a seguradora é que diz tudo o que é que pode ser coberto ou não e a preços pelo menos convencionados com a seguradora, correto? Sim, desculpa, não estava a conseguir retirar o silêncio. Assim, nós a partir do momento em que temos um valor contratado, um ato contratado com a seguradora, aplicamos aquele valor. O que pode acontecer é determinada apólice excluir esses atos e nós aí a seguradora devolve a indicação que o valor é para faturar 100% ao cliente. Mas é o preço contratado na mesma, não é o preço privado. Ok, é sempre o preço contratado, aí é sempre, depois é os copagamentos, que é o tema a seguir que eu quero. Ou seja, em termos de cobertura, o próprio contrato com os seguradores vai-me dizer todas as rubricas estão incluídas ou não. E outra coisa é copagamentos, o que é que cai-lhe a cada um. Ok, então é assim. Ou seja, as coberturas é até bastante simples, neste caso. Ou é ou não é? Ok, tudo bem. Então o tema seguinte que eu tinha aqui, sendo que as coberturas é muito mais simples, é os copagamentos. Como é que são configurados ou calculados, ou se há alguma coisa que é calculada ou é mais calculado no momento via web services, via... Contem-me um bocadinho da realidade. Nós nunca temos acesso nas seguradoras, nunca temos acesso aos copagamentos. É sempre dada a indicação pela própria seguradora, seja pelo web service, seja por... nós chamamos-lhe a elegibilidade manual, ou seja, se o web service não está a funcionar, é como se a seguradora fizesse essa elegibilidade e passasse-nos a informação. Ou seja, por um termo, ou acrescentando a estas duas opções que a Marina deu, ou seja, um termo
de responsabilidade que nos indica qual é que é o copagamento. Exato. Porcentagem, Copagamentos é sempre indicação da seguradora. Temos outra situação, por exemplo, os cartões de acesso. Os cartões de acesso também se chamam cartões de desconto, são aqueles planos em que É verdade. quase todas as seguradoras têm, em que o cliente paga a totalidade do valor contratado. No caso da ADSE, aí sim, a ADSE é similar, já existe o copagamento pré-definido. Então só vou pôr aqui, a nota está bem. Sim, eu já tinha essa noção. A ADSE está tudo logo pré-definido à cabeça, é muito Ou simples. seja, no pressário nós temos valor à entidade e ao doente, no caso da ADSE e similares, nas outras só temos sempre o valor à entidade. E depois essa partição é feita no momento da faturação. Ou por via do web service, ou por via de um termo, ou por via de uma consulta de um site manual. Feito no momento de faturação. Pronto, depois eu sei que vocês estávamos aqui a falar de descontos, eu sei que nós não falamos muito, mas vocês têm alguns daqueles acordos sem ser com os seguradores, dizer, olha, os tipos de Sporting são tão fixos que vamos aplicar 10% de desconto aos bombais. Ei, quem se riu aí dos Sportingistas? Estamos mal. Sei lá, bombais ou os funcionários por regra têm 10% de desconto. Tem algumas regras assim que não tem nada a ver, mas é sobre o preço privado aplicar um desconto ou algumas campanhas comerciais que possam fazer. Temos quer por campanha comercial, quer por acordos, nós sabemos as entidades com desconto e até os próprios acordos com seguradoras também podem ter essa base. Nós podemos dizer que aplicamos 10% de desconto a toda a tabela particular. E neste caso há duas formas, há dois entendimentos diferentes, porque nós podemos dizer que aplicamos 10% de desconto à tabela atual, ou seja, fixamos a tabela particular à data, pagamos na tabela particular, 10% de desconto e parametrizamos esse valor, ou então podemos dizer que aplicamos 10% de desconto sobre a tabela em vigor à data. Exatamente, e aí o tipo de parametrização é diferente, mas está sempre a ler à tabela particular em vigor à data. Ok, mas pronto, existem descontos. Este desconto é uma aplicação diferente. É mais simples, mas é diferente e temos que saber que tipo de descontos e ideias que querem usar para os descontos. Sim, mas só uma coisa, nós nos descontos, o conceito que temos é não aplicamos desconto porque alguém quer, aplicamos desconto mediante um acordo que foi feito nesse sentido. Sim, imagino que sim. Eu não imagino que não é porque se quer, mas é porque há uma campanha em vigor e que faça sentido ser aplicado. Ok, imagino. Eu só depois quero saber que tipo de descontos ou regras podem pensar para os descontos, que são um bocadinho, porque são acordos um bocadinho à parte daquilo que é não é que é o tradicional, mas não tem nada a ver com ou seja, os preços pré-acordados, copagamentos, já não tem nada a ver com isso, mas são descontos em campanhas que vigoram durante um certo determinado tempo para determinado tipo de dados ou de coisas. Mas depois a gente para os descontos logo se calhar faz mais ou menos o que é que usam e o que é que podem precisar usar e mais ou menos o conceito poderia fazer sentido, porque o desconto normalmente é 1%, o desconto é aquilo que nós dizemos, é um percentual sobre um preço em vigor. Ok? Isso é que é o desconto. Não tem outras regras, senão teríamos que chamar o tipo de regras. Ok? Eu diria que mais ou menos para hoje. Não, ainda temos aqui mais se calhar acabamos às 4 hoje. Que é basicamente, nós falamos aqui de quase, e se houve alguma coisa que vocês consigam mais ou menos de regras de negócio configurar que nós não falamos, menciona e depois ainda no fim vou-vos perguntar também, olha, o que é que também não tenha e que tem sido um entrave, não vamos já definir, porque depois temos os subis para ir mais a esse encontro, mas saber gaps que vocês sintam assim mais gordos, fora aquilo que já me faziam chegar dos gaps, ou seja, é mais as dores de cabeça. Quais são as regras que hoje em dia estão hard-coded, ou seja, estão no sistema, mas vocês não conseguem alterar, só para eu ter mais ou menos uma ideia? Ok? E eu vou dar um exemplo, se calhar
o lançamento das diárias, em que aquilo provavelmente corre um batch todos os dias e que lança as diárias. Não sei se é bem assim, mas vou aqui dar um exemplo, mas algo que o sistema próprio. Atualmente é assim. Então, se conseguia mais ou menos, não sei se lembram assim, quais é que são as regras que estão hard-coded e que pelo menos seriam bons, se calhar ter alguma liberdade de gestão, além das diárias. Existe também um tema que tem a ver com o lançamento do recobro, que também está no código, por assim dizer. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer é que nós tínhamos, no fundo, muitas ausências de registro de recobro, ainda que o cliente tivesse permanecido lá e nós tivéssemos registro disso. Depois, para efeitos de faturação, a rubrica não era lançada, porque ela era manualmente registada. E então, a partir de determinada altura, nós aprovamos em comissão executiva uma regra, no fundo, que diz que todos os procedimentos com mais do que X capas, portanto, estamos a excluir pequenas cirurgias, Iam incluir. iam o recobro incluído na conta, ou deveriam ter, e, portanto, agilizávamos o lançamento dessa linha automaticamente. Caso não fosse para faturar, daria para retirar. Isso está no código, segundo sei, não é possível de ser gerido por nós. E tal como isso, o tema também do algoritmo das diárias, nós sabemos exatamente qual é a regra que está configurada, porque ela foi aprovada pela nossa Comissão Executiva, salvo erro, em 2015, que foi no fundo na altura em que eu estava a encabeçar a área do Business Assurance, e foram alguns temas que foram surgindo com perdas de receita e que nós depois acabamos por endereçar regras de automatização. E tenho essas regras comigo em termos operacionais. Não sei em termos de produto atual, como é que isso foi registrado. Sei que está no código. Não, mas Nélia, estavas a falar das regras, a famosa a regra do BA, de automatismos, mas a regra das diárias que o Préstimo estava a falar não é existente já em sistema, a regra aquela que automaticamente debita... Gerir, o que eu estava a querer dizer é que, portanto, o que acontece hoje é que o sistema todos os dias faz um cálculo sobre a permanência do cliente na nossa unidade, vê em que serviços é que teve e, em função do serviço onde esteve e da duração dessa estadia, lança a diária apropriada. Portanto, se teve mais tempo na UCIP, lança a diária do CIP, se teve mais tempo no quarto, lança a diária de quarto, e depois já há ali ainda no fundo, umas nuances, que é se esteve em dias seguidos na UCIP, ainda que não tenha nenhum deles feito a maioria do tempo lá, mas depois o tempo total é X, é superior a X, lança o CIP num dos dias. Portanto, este é o algoritmo que está neste momento em sistema. Portanto, às 2 da tarde é lançada a diária com base neste algoritmo. Todos os dias corre esse algoritmo para cada doente. O que eu estava a dizer, se não foi suficientemente explícita, é nós, negócio, não conseguimos gerir essa configuração. Ela está embebida no código. Ok. Sim, que é um algoritmo, às vezes não é tão sensível, mas depois já vemos até quais são as variáveis que faria sentido gerir e aquelas que se calhar é mais complicado gerir. Tá bem? Porque eu imagino que sim, que se é preciso calcular diariamente, é um automatismo que o sistema tem que ter, ou seja, eu calculo e depois os que devo incluir ou não, ou quantos tipos de diárias, a colocações estão afetas, como é que as calculo. Acho que depois vai ser um tema que a gente vai falar um bocadinho. Tá bem? Porque algum automatismo tem que haver, ou seja, eu dizer, olha, o sistema, tu tens de fazer isto todos os dias, porque ninguém vai fazer manualmente. Agora, se houver alguma flexibilidade, dizer como é que o calculas, e já vemos que às vezes as regras são tão complexas que não há um back-office que seja assim tão simples de eu configurar essas regras que nós calculamos ou verbalmente, ou que definimos verbalmente. Okay? Nós temos depois nuances, nomeadamente sobre a tipologia diária, se é de cirurgia, se é de internamento, e isso está associado normalmente ao serviço, mas depois se o quarto é duplo ou individual, já a coisa não é tão fácil para o sistema de
Pois isso é um atributo. Pois é que depende muito de como se configura a organização física e que se perceba se aquilo só se configuram camas ou se configuram quartos, e isto é um quarto duplo, podes alugá-lo como quarto duplo ou não, e um conjunto de regras. Ou seja, muitas vezes definições que a gente faz de raiz no sistema podem limitar um bocado, não digo para sempre, mas bastante, algumas opções que possam se fazer no futuro. Certo. Ok, eu já tomei hoje. Marina, não sei se eu esclareci o teu Sim, esclareceste sim. Assim, agora, último tema seria, ou seja, eu sei que ao longo da ação de hoje já nos têm dito um bocadinho daquilo que não conseguem fazer, ok? Também há algumas expectativas em relação ao futuro, embora nós no futuro hoje só que é mais alto nível destes temas, mas assim, ou seja, quais são as grandes dificuldades que vocês veem naquilo que é o vosso controle sobre as regras de negócios ao dia de hoje e que se calhar gostariam de pelo menos deixar claro que basicamente as áreas de dificuldade são provavelmente, se eu as transformasse, trago são as áreas grandes de melhoria que vocês querem, mas pronto. Eu vou aproveitar daqui a 5 minutos, vou ter que me ausentar e depois dou a palavra a quem está connosco. Há uma grande preocupação, que é aquela que eu, no fundo, como responsável do pilar da Revenue Cycle, quero mitigar ao máximo neste novo core, que é a capacidade de gestão das regras. Nós hoje, eu diria que conseguimos introduzir algumas das regras, outras não, por limitações daquilo que são as variáveis disponíveis, mas eu diria que a maior questão tem a ver com a gestão das próprias regras, portanto, com a gestão e manutenção das próprias regras. É sobre esse ponto que eu diria que nós temos o maior gap, porque aquilo que é o nosso ecrã de automatismos à data de hoje, imaginando que o replicávamos no ECOS, não serve o propósito da monitorização e gestão das regras. E eu diria que esse é, no fundo, no âmbito das configurações, a minha maior preocupação, ainda que ao nível de detalhe, certamente existem muitos outros pontos a apontar. Ok, também. Aqui vou deixar o aviso, eu acho que estou sempre a dizer isto, mas não repito, mas lembrem-se que a gente vai construir aqui um roadmap, se calhar não vamos possibilitar tudo no início, mas é importante termos pelo menos os alicerces para os andares que a casa vai ter que ter, usando assim uma analogia, e por isso é que é importante hoje, quando falamos do TUBI, percebermos exatamente todos os tipos de variáveis possíveis, é mesmo que a gente diz na fase 1 só vamos usar estas, na fase 2 vamos incrementar para estas, numa fase 3 ainda vão ter mais estas também. Ok. Mais outro ponto em termos de dificuldades, além do que a Nel referiu, basicamente a capacidade de gestão das regras de negócio, muito por um limite, calhar, das variáveis que se podem utilizar e que limitam logo a partir dessa definição. Sim, eu acho que não é bem uma dificuldade, eu acho que é mais uma consequência também daquilo que a Nélia disse, que é, ou seja, a complexidade ou o não conseguirmos ter uma gestão mais eficiente dessas mesmas regras implica que essa complexidade passe, no fundo, para o final do processo, ou seja, passe para a equipa de faturação e obrigue, no fundo, as pessoas a terem conhecimento dessas mesmas regras e, portanto, que causa aqui atraso e ineficiências e, portanto, também desgaste dessas mesmas pessoas. E, portanto, acho que aqui um ponto essencial era permitir, no fundo, essa mesma agilização de forma a tirarmos essa complexidade e esse esforço também dessas equipas. Notado o impacto, eu diria, direto que tem em termos de staff e também quando é um processo mais humano, também sabemos os erros que podem ser inerentes à nossa atividade como ser humano. Mesmo ao nível da eficiência do processo, nós hoje não conseguimos ser mais eficientes, temos equipas muitas vezes que são vistas como numerosas, mas isso só acontece porque o sistema não dá resposta e, portanto, temos que ter pessoas para saberem, para estarem especializadas àquilo que são, no fundo, as regras contratualizadas. Se o sistema der resposta, conseguiremos certamente alocar essas pessoas a outras coisas mais úteis. É basicamente a capacidade para fazer controle e aplicação das regras. Isso. Não é só aplicar, mas também imagino para controle tem mais outro. Certo. Ok. Muito bem. Então eu diria pelo menos para hoje, eu não tinha assim mais questões, eu depois provavelmente quando nós começarmos a fazer o TUI vamos certamente fazer sessões em que vamos querer
olhar para o atual, mas também olhar um bocadinho para o futuro e basicamente fazer o drill down e o passar para fino algum destes conceitos, ok? Sendo que já existe no Ecos, sendo que os gaps faltam e como é que queremos caminhar para ele também. Sendo que a próxima sessão, basicamente, vamos nos centrar muito naquilo que são as autorizações nas várias áreas e como é que elas funcionam e como é que é feita essa gestão, ok? Vai ser mais ou menos esses temas, autorizações, estimativas, e vamos falar também depois que listas de trabalho normalmente existem e quais são as limitações dessas mesmas listas de trabalhos em termos de fluxos para estas mesmas áreas, também. Ok? A gente basicamente dividiu para conseguirmos basicamente cobrir um conjunto de temas em cada uma destas sessões. Sim, se houver depois alguma questão mais de pormenor das configurações, nós hoje não fomos exaustivos em tudo aquilo que é feito. Sim, eu acho que depois, até eu sei que o Arthur conhece muitos destes ecrãs e depois vamos utilizá-lo um bocadinho para o que eu quero ele pode-vos mostrar se calhar o que é o global que é hoje, mas as necessidades e essa visão quer que venha sempre de vocês, também. Ok? E isto nos vai permitir basicamente agora à medida que vamos fazer estes exercícios também pensarmos um bocadinho como é que queremos dividir o to-be em temas e aquilo que achamos que é multidisciplinar também convidar os outros pilares a sentarem-se para debater temas que são comuns. Está bem? Sim, certamente haverão bastantes que temos que falar, nomeadamente ao nível das configurações. Sim. Muito bem. Ok, então agradeço a todos. Terminamos um pouco mais cedo do que aquilo que estava previsto. Se houver alguma nota sobre a sessão que não se tenham lembrado e que depois queiram partilhar, por favor, façam-nos chegar para nós partilharmos com a Ebris. Se não, até amanhã. E se houver alguma questão aqui relacionada com a nossa equipa interna, eu também vos dou nota, espero que a gente consiga resolver a tempo, mas se tivermos que adiar... Sim, pois partilhando um bocado com o resto aqui, porque eu falei com a Nélia, pelo menos nas sessões posteriores gostaríamos pelo menos que o Arthur já tivesse, acho que vai ser importante, porque aí já não vamos tanto ver na configuração das regras dos negócios, mas vamos ver outras áreas, para ele estar um bocadinho aliado e se vimos que há aqui um atraso, que ainda não é possível, se calhar adiar um bocadinho algumas sessões. Esse começo. Eu dar-vos o feedback logo que eu tenho, está bem? Está bem, ok. Obrigado, Nélia. Obrigada. Obrigada.